Hoje você vai aprender de vez como tirar fotos aesthetic, analógico, vintage, como você quiser chamar. Eu tenho um Instagram fotográfico e lá eu compartilho esse estilo de foto e algumas pessoas falaram que esse estilo que o qual eu estou adotando é um estilo aesthetic que eu poderia, você poderia gravar um vídeo falando sobre essas dicas e como eu tiro e como eu faço para elaborar essas imagens. Muito prazer, eu sou o Renan. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever e a deixar o seu like neste vídeo e fique comigo até o final, porque eu tenho um truque que vai deixar suas fotos muito mais parecidas com as câmeras analógicas e fotos tiradas com aquelas câmeras de filme do que você imagina. Antes de tudo, você precisa de uma referência, né? Então, muitas pessoas buscam referências em fotos das outras pessoas, até mesmo em perfis de Instagram, né? E não buscamos referências direto na fonte. Então, se você quer entender um pouco mais e encontrar o seu estilo de edição analógica, você precisa ir direto às fontes. E quais são as fontes? As fotos que você tem em casa reveladas. Então, dá uma procurada aí, entenda como que essas fotos eram tiradas, entenda como essas fotos, quais eram os aspectos que essas fotos traziam. Isso tudo vai ajudar você a entender um pouco mais e se aproximar um pouco desse estilo de foto analógica. E eu já vou aproveitar que eu já falei da questão de você buscar referência em fotos antigas para trazer um ponto importante que eu uso muito nas minhas fotos, que é o enquadramento. Eu tenho um enquadramento aí bem diferente das demais pessoas, né? Eu tento cortar um pouco mais a foto. Quem me segue lá no Instagram vê isso com muito mais frequência, que é de fazer uns enquadramentos bem diferentes, porque as câmeras analógicas antigamente elas tinham essa característica de não ter um viewfinder eletrônico. O que isso quer dizer? Que o que a lente via não era exatamente o que a pessoa estava vendo. Então poderia acontecer algumas vezes das fotos saírem cortadas. Então eu trago essa característica e como no Aesthetic a criatividade ela é ilimitada, você pode trazer isso para o seu processo de edição, porque você está criando algo e ali muitas pessoas não encontram regras, então por isso acaba sendo difícil para algumas pessoas, porém isso te deixa livre para criar essas composições, como por exemplo, cortar as fotos da maneira que eu corto. Outro ponto que vocês falam muito das minhas fotos, ou melhor, que algumas pessoas já falaram das minhas fotos, é que eu trago essa característica muito da textura, do foco da câmera, de trazer um desfoque em determinadas áreas, do ruído, da temperatura que eu ando utilizando nas minhas fotos. E isso tudo foram coisas que eu criei, né, e que eu testei anteriormente. Então você pode automaticamente testar o que combina mais com você, porque cada filme das câmeras analógicas antigamente tinha uma característica, né? Então tinham filmes que eram da Kodak que eram quentes, da Fujifilm que eram frios, tinha o Agafa, tinha os Polaroids. Então as pessoas compravam filme de acordo com o gosto pessoal delas. Então a edição ela vai ser nesse mesmo trajeto, né? Você não vai editar uma foto num estilo que não te agrada simplesmente porque está todo mundo utilizando este filtro. Então aprenda a entender que você vai criar um estilo aí de acordo com o que você quer. Eu estou utilizando sempre fotos muito claras e combinadas com fotos mais escuras e também em tonalidades mais quentes, porque eu encontrei aí uma identidade nesse sentido. Está gostando desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, deixar aqui nos comentários se você conhecia esse estilo de fotografia e quais são as dúvidas recorrentes que você tem sobre este assunto. Lembrando que eu ainda vou gravar um vídeo mostrando como eu tiro e edito as minhas fotos. Esse vídeo é basicamente para passar alguns pontos importantes para vocês. Retomando aqui o nosso assunto, agora eu vou falar sobre a questão das texturas, né, que muitas pessoas têm dúvida, que você pode fazer aí através do aplicativo Snapseed, através do ViscoCam, através do próprio Lightroom, através do PixArt. Aqui no canal já tem várias playlists eu falando dessa questão, principalmente no que tange a questão de fotos analógicas, que tem vários vídeos aqui no canal com esse tipo de edição. Basta você encontrar ali qual que você se identifica mais, com muitas texturas, com poucas texturas, ou se você quer somente o nível de edição da foto. Eu particularmente, como eu já falei, gosto das fotos bem próximas e também mal enquadradas,
e também utilizo muito a questão do flash, que eu já vou puxar um gancho aqui para falar para vocês da importância das fotos noturnas, né? Porque as câmeras analógicas elas tinham uma característica, ou melhor, tem ainda, porque existe câmera analógica, de clarear o primeiro plano e deixar o segundo plano muito escuro. Então, já fiz vários vídeos aqui também falando nesse sentido, do primeiro plano claro e o segundo completamente escuro, e até por conta disso você também pode brincar com um contraponto que é fotos completamente claras. Então, necessariamente você não precisa ficar preso tão somente a esse modelo, são dois aspectos diferentes que eu já abordei e que eu acho interessante e que dá para vocês também brincarem aí na hora de criar. Outro ponto que você precisa ter em mente é que você vai tirar foto com a sua câmera, com o seu celular, você precisa entender que muitas das vezes você vai ter que tirar um pouco da nitidez e um pouco da qualidade dessas fotos, porque as câmeras analógicas elas tinham muitas das vezes um foco fixo e muitas das vezes as pessoas também não prestavam atenção na hora de fotografar e as fotos saíam desfocadas. Eu acho isso um charme das fotografias analógicas, até porque marcam uma característica muito específica desse estilo fotográfico, junto com a dificuldade do flash à noite e com aqueles vazamentos de luz. Então isso tudo explora um lado muito artístico que você pode implementar nas suas fotos também. Dificilmente você vai encontrar aí câmeras analógicas com uma mega qualidade quanto as encontradas hoje em câmeras profissionais e câmeras semi-profissionais. Agora passando para o truque que eu disse para vocês que eu utilizo muito nas minhas fotos, inclusive nessas aí que eu vou deixar passando para vocês na tela, é a seguinte: é você utilizar uma câmera fotográfica como essa. Essa câmera aqui, por exemplo, é uma câmera simples da Sony Cybershot, bem antiga, que eu acredito que muitos de vocês aí têm na sua casa, e eu vou explicar o motivo de eu estar utilizando este modelo para fazer fotos com flash. A primeira delas é porque esse flash que se encontra nos modelos de todas as câmeras fotográficas são flash de xenon. O que eu quero dizer com isso? É um flash diferente do flash que está presente nos celulares, que é o flash de LED. Isso aqui já traz uma característica muito diferente para suas fotos, até porque as câmeras analógicas também utilizavam esse tipo de flash e ele, além de ser mais potente, ele traz uma característica de foto de câmera. Se você pegar o seu celular nesse exato momento, você vai ver que o flash do seu celular é um flash diferente, então por conta disso ele acaba não sendo muito potente para trazer certos resultados. Principalmente à luz do dia, dificilmente você vai conseguir encontrar na sua fotografia o realce do flash feito com o celular, porém com a câmera você consegue este aspecto, já que esse flash ele é muito mais potente. Se você estiver bem próximo da sua câmera, você vai conseguir notar a dureza, né, a luz dura e direta do flash no seu objeto. Lembrando que no vídeo que eu vou falar um pouco de como eu estou tirando e editando as minhas fotos, eu vou falar qual configuração que eu uso nessa câmera aqui para realçar mais a questão do uso do flash. Então, essas foram as dicas que eu queria compartilhar com vocês a respeito de fotografia analógica e fotografia aesthetic. Espero que eu tenha aí trazido um pouco mais de luz às dúvidas de vocês a respeito desse assunto. Lembrando que os comentários aqui é de vocês e o meu Instagram também. Os links estarão aqui na descrição. Dê preferência ao Instagram fotográfico, porque lá eu consigo conversar com vocês de uma maneira direta. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.